Nesse vídeo eu quero que nós vamos implementar uma pilha do zero. Tá? Eu vi que vocês têm dúvidas de como que define os parâmetros, como que você toma algumas decisões na implementação, e nós vamos fazer isso então do zero, nós vamos implementar essa pilha. Então vamos primeiro falar um pouco sobre a pilha de maneira geral. A pilha é o seguinte, você tem que suportar duas operações básicas, que é o push e o pop, que é o desempilhar e que é o empilhar e desempilhar. Você suportando essas duas operações e elas seguindo a política que é o LIFO, que é o Last In, First Out, que é o último a entrar é o primeiro a sair, você pode implementar ela de qualquer maneira. Tá? Não no caso do trabalho lá, porque o trabalho eu quero que vocês usem uma lista ligada na fila, mas estou dizendo uma implementação de caso real. Por exemplo, o Java, ele tem lá uma biblioteca da pilha e fila. O C++ tem na STL tem a pilha e fila. Você nem sabe como está, você nem sabe e nem precisa saber como está implementado lá. A única coisa que você precisa saber é que o comportamento é suportado e as operações básicas também. Beleza? Mas como a gente vai implementar aqui, a gente tem que discutir como que nós vamos fazer isso. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma pilha de inteiros de 10 elementos. Tá? Então nós vamos ter um vetor, é assim que vai estar armazenado nossas informações. Nós vamos ter um vetor de 10 posições indo de 0 a 9. E aí, por exemplo, o que você tem que fazer é seguir aquela política, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, por exemplo, eu vou adicionar um elemento. Onde que eu vou escolher adicionar ele? Falei assim, eu acho que é mais... Nossa estratégia vai adicionar sempre no começo aqui. Beleza. Por exemplo, adicionei um 7. Aqui eu dei um push 7. E aí suponha que eu quero adicionar mais um elemento. Vou adicionar o elemento 13. Onde que eu vou adicionar ele? Bom, depende da sua implementação. Algumas coisas dependem da sua implementação. Deixa eu só ajustar o topo aqui. É o seguinte, quando o meu vetor estiver vazio, minha pilha vazia, eu vou indicar que o topo é -1. Quando eu adicionei o 7, meu topo vai virar 0. Tá vendo que o topo, ele não é um ponteiro, mas vamos simplificar as coisas, né? Ele vai estar aqui referenciando esse daqui, esse é o topo. Tá? Então quem que é o topo da pilha? É o 7. Aí eu vou adicionar mais um elemento, por exemplo, vou adicionar o 13. Onde que você vai adicionar o 13? Bom, tem vários jeitos. Você pode ou adicionar o 13 aqui do lado, ou você pode copiar o 7, ou você pode empurrar o 7 para cá e você colocar o 13 aqui. Tudo bem, as duas soluções são soluções aceitas. Qual que é mais fácil? O mais fácil é eu colocar o 13 do lado direito, porque eu não preciso mover mais ninguém. Só que aí você tem que ajustar o topo. Quem que está no meu topo da pilha agora? Agora é 1. Então esse 1 vai estar referenciando aqui. Beleza? Se eu adicionar 5 elementos, vou adicionar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular aqui o topo direto para cá, mas assim, após ele iria para cá para o 1, depois para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Tá? Estou ajustando aqui no final das operações. Tá? O topo seria 6. E aí qual que é a ideia da pilha? Essa é a única forma de eu inserir, empilhando. Tá, e se eu quiser remover um elemento? Você não pode remover qualquer elemento. Você vai ter que remover o elemento sempre do topo. Então quando você der um pop, ou seja, desempilhar, você vai tirar o elemento do topo. Então, por exemplo, se eu der um desempilhar aqui, quem que ele obrigatoriamente vai ter que retornar? O 5. Beleza? Então você removeria e retornaria o 5 e você ajustaria o seu topo. Esse agora vai ser o meu topo. Beleza? Então, aqui vocês têm uma visão geral de como que nós vamos implementar. Então agora vamos para o código. Aí nós vamos implementar passo a passo.
Aqui eu peguei só um template que eu tenho de menus e tudo mais, mas não tem nada de pilha aqui pronto, tá? Aqui é só um código, tem a main, aí eu imprimo o menu, leio uma opção, o menu também não está nada preenchido, beleza? Entre com uma opção, não tem nada aqui ainda. Vamos começar, até deixa eu separar aqui para vocês, tá vendo aqui, ó, definição de tipos, funções principais, protótipos, vou colocar protótipos, funções principais, protótipos, funções auxiliares. Beleza? Essa é uma recomendação de sugestão de organização. Vou começar então definindo o tipo. Então nós vamos ter uma pilha. Essa pilha nós vamos armazenar, ela vai ser um vetor de inteiros de 10 posições, tá? E nós vamos ter mais alguma coisa? Será que capacidade é interessante? Eu não sei, depende do que você deseja. Vamos implementar sem capacidade, tá? A gente vai fazer assim, ó. Nós vamos definir aqui, define. Nós vamos colocar a capacidade aqui. Vendo? Então, capacidade vai ser uma constante que nós vamos definir aqui. Beleza? Eu não lembro se a gente colocou... Deixa eu ver se a gente usou o N lá. Desculpa, logicamente a pilha tem o topo, né? Isso é óbvio. Então, beleza. Então, nós declaramos uma pilha aqui. Aqui eu vou declarar uma pilha. Struct pilha P. Vamos lá embaixo ver as opções. O que eu quero que minha pilha faça, né? Então, assim, vamos lá. Empilhar. Deixa eu tirar aqui, deixar esse espaço. Eu quero empilhar. Eu quero desempilhar. Eu quero imprimir o que está no topo. Vou colocar top só para a gente não confundir com o topo, tá? Quando eu falar topo, eu estou falando do índice da minha pilha. Quando eu falar top, eu estou falando da operação. Eu quero, por exemplo, talvez está vazia, tá? Só para mostrar que nós implementamos de fato. E aqui embaixo do está vazia, vamos colocar imprimir, que a gente vai imprimir nossa pilha só para mostrar como que está armazenado. Vamos lá então. Então vamos começar pelo empilhar e desempilhar. Deixa eu só colocar aqui. Opção 1, empilhar. Opção 2, desempilhar. Beleza, então eu declarei aqui minha pilha P. E a minha pilha P tem um vetor de tamanho e capacidade 10 e tem o topo. Nós precisamos, eu vou até colocar aqui, nós sempre vamos precisar de uma operação chamada ini, e essa operação vai inicializar a nossa estrutura para o estado válido. Por exemplo, vamos implementar essa função ini aqui. Função ini, o que ela vai fazer? Ela vai receber uma pilha. Como que a gente coloca? A gente acabou de declarar uma pilha. Vai ter lixo no vetor e em todos os campos, no vetor e no topo. Importante para a gente aqui é só o topo. Vamos inicializar o topo com -1, porque assim a gente vai indicar que a pilha está vazia. Beleza? Vou colocar só como padrão, colocar um P aqui, mas não precisa. Por que eu tenho que passar como ponteiro? Porque eu estou fazendo alterações permanentes nesse parâmetro. Então nós vamos chamar aqui ini, e nós vamos passar o endereço de P. Então, agora a nossa pilha está no estado válido. O topo está valendo -1, significa que a pilha está vazia. Então vamos empilhar. Bom, o que eu preciso? Bom, me dá um inteiro primeiro para eu saber o que eu vou empilhar. Então, printf, entre com o valor. Scanf, %d, eu vou empilhar um x. Detalhe, né? Então nós vamos ter uma operação, uma função chamada empilhar, que ela só vai empilhar.
ela não vai fazer mais nada além disso, ela não vai ler um valor nem imprimir nada, beleza? Então nós vamos ter uma função empilhar, que vai passar logicamente a minha pilha, e eu preciso passar o valor que eu quero empilhar, tá? Vamos fazer então o nosso protótipo aqui. Nós temos uma função, vamos deixar primeiro void e depois a gente altera se nós precisarmos. Pilha P, e aqui nós temos um int x. Vou complementar lá embaixo. Estou fazendo aqui em ordem alfabética. Então lembra, o que eu preciso fazer? Eu preciso, vamos olhar para cá, eu preciso incrementar o meu topo, certo? Então, por exemplo, vou adicionar um elemento numa pilha, eu vou incrementar o meu topo, e aí eu vou gravar esse novo elemento nesse topo, beleza? Então, inicialmente vai estar como? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar. Opa. Deixa eu apagar aqui os números. Inicialmente, nós vamos ter isso. Eu preciso incrementar o meu topo, aí ele vai estar apontando para essa posição vazia, e aí eu vou guardar o x aqui, por exemplo, o x vai vir para cá. Beleza? Então, por exemplo, bom, é só eu fazer topo mais igual a 1. Por que eu estou usando uma seta ao invés do ponto? Porque a minha variável do tipo struct é um ponteiro, tá? Então, toda vez que minha variável é um struct, for um ponteiro para struct, você usa uma seta para acessar os campos. Então, mais igual a 1. E aí eu faço v na posição topo, recebe o x. Beleza? É isso. Por enquanto, eu não vou fazer o tratamento aqui de overflow e nem underflow. Tá? Eu vou considerar que nós vamos saber, nós não vamos encher a pilha e nem chamar o desempilhar quando a pilha estiver vazia. Tem um jeito mais simples de fazer isso? Tem. Você apaga essa linha aqui e aí você faz isso. Mas assim, por mais que você consiga fazer em uma linha, a legibilidade piora muito. Então vamos priorizar aqui legibilidade. Empilhar está ok. Acabei de fazer, então a gente vai passar o P e o X. Então não estou tratando aqui overflow. Beleza? Como que eu faço para me desempilhar? Bom, eu vou ter um X. Eu não preciso perguntar nada de desempilhar, porque ele sempre vai desempilhar seguindo aquela política. Então, desempilhar P, o X vai receber isso. Aí eu vou imprimir na tela elemento desempilhado com sucesso. X. Então vamos fazer o protótipo. Desempilhar. Então ele vai retornar o tipo inteiro. Desempilhar, struct pilha, P. E vamos implementar lá embaixo. Para me desempilhar, então vamos olhar lá para o desenho de novo. Então, por exemplo, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 1 e tenho 7. Aqui o meu topo vai estar valendo 3 e ele vai estar referenciando, o índice vai estar referenciando essa posição. Então, como que eu faço para pegar o elemento do topo? Bom, é só referenciar esse índice. Então, como que eu vou fazer? Você vai criar aqui um valor, por exemplo, eu vou chamar int r, o r recebe p, v na posição topo, e o p, topo, recebe menos igual a 1.
beleza? Então eu vou guardar o valor que está no topo. Na verdade eu posso fazer um pouquinho diferente, né? Que não precisa nem declarar uma variável. A gente tem um jeito mais fácil, mas não é tão legível. Mas esse daqui fica legível sim. Eu estou incrementando, decrementando o topo de -1. E aqui eu estou retornando o P na posição topo mais 1. Tá? Veja que eu tô considerando, não estou tratando aqui underflow. O certo seria eu verificar se a minha pilha está vazia ou não. Isso pode ser que a gente faça aqui no final. Tem um jeito mais simples aqui, ó. Mais simples que isso aqui é você fazer isso, né? Esse daqui eu vou deixar para diferenciar do outro. Esse daqui é o pós-fixado, tá? Primeiro ele vai realizar essa operação e aí depois ele vai decrementar. Deixa o outro aqui logo. Beleza, desempilhar. O que mais? Bom, vamos ver o top, né? Vamos implementar então a operação top. Eu vou deixar o top em inglês mesmo, só para a gente diferenciar o top do topo. Então o top, int top, struct pilha p. Não preciso passar como ponteiro, como referência, porque eu não vou fazer nenhuma alteração permanente nessa estrutura. Vamos lá, top. Beleza, e agora? Bom, eu simplesmente retorno o que está no topo. Então aqui é ponto porque não é um ponteiro. Então, desculpa, aqui é v, p.topo. Beleza? E aqui, desculpa, aqui tem que ser um return no desempilhar. Mais alguma coisa? Bom, então aqui nós vamos fazer... Deixa eu até copiar o que está aqui. Esse daqui vai ser o top. Então aqui a gente vai ter o top, elemento no topo. E aqui eu não preciso passar referência. Aqui é o que? Está vazia. Como que eu verifico se a minha estrutura está vazia? Tem que ser um inteiro. Está vazia. Struct pilha P. Aqui eu simplesmente tenho que retornar. Vou botar aqui. Eu vou retornar um 0 ou 1. Um 0 para falso, ela não está vazia, e 1 para falso. Então, if, como que eu verifico se a pilha está vazia? If o p.topo é igual a -1, significa que ela está vazia. Caso contrário, então, se ela está vazia, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0. Beleza? E aqui eu vou fazer o quê? Bom, eu só vou imprimir aqui, fazer o printf. Está vazia. Beleza, tá faltando o que agora só? Imprimir. Imprimir não precisa retornar nada. Nós vamos fazer aqui void, imprimir. Nós vamos receber uma pilha P, que não precisa ser também por referência, porque a gente não vai fazer nenhuma alteração. Pilha P. Eu vou imprimir da mais antiga, do início para o fim, de baixo para cima, do que está mais embaixo na pilha para o que está mais no topo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho um int i. A minha pilha começa no vetor no 0 até o topo. Menor ou igual ao topo. E aí eu vou %d espaço p.v i. E aí até, por exemplo, vou indicar aqui
que esse daqui é o topo. Beleza? Aparentemente, deixa eu ver se eu coloquei imprimir, finalizar. O nosso finalizar tá. Deixa eu chamar aqui o imprimir, né? Então vou chamar imprimir e vou passar o P. Provavelmente deve ter alguns erros, mas vamos compilar, porque daí a gente vê o que está errado e o que não está. Tá? É quase impossível funcionar assim de primeira, isso a gente tem que estar ciente. Linha 108 o topo, né? Usei errado, é p.topo, linha 108. Deixa eu ver se só isso. Isso. Vamos ver se está funcionando, né? Então eu quero empilhar, desempilhar. Vamos primeiro verificar se está vazia. Está vazia? Sim. Beleza. Pelo menos está vazia, parece que está funcionando. Vou empilhar o 7. E aí eu vou verificar se está vazia. 0. Ok. E vamos imprimir. Tem um 7 aqui. Aí eu vou empilhar de novo. Empilhar agora o 13. 7, 13. E o topo do lado direito, 13. Beleza, vamos empilhar mais. Vou empilhar os 5, vou empilhar um 8 e vou empilhar um 1. 7, 13, 5, 8, 1. Beleza, vamos verificar se está vazia. Não, tá certo, não está vazia. Vamos ver quem está no topo. O 1 está no topo, confere, confere. Vamos então desempilhar. Quando ele vai desempilhar, quem que ele vai desempilhar? O 1. Beleza, tá certo, ele desempilhou 1, vou desempilhar de novo. Desempilhou 8. Vou empilhar de novo, vou empilhar agora um 4. Beleza? Então, assim, nossa pilha tá funcionando tudo correto. Só toma cuidado, então, eu não fiz verificação, você tem que verificar o overflow na hora que você vai empilhar para ver se você tem espaço para adicionar. E você tem que verificar o underflow no desempilhar e no top. Underflow seria você tentar retirar um elemento inexistente. Tá? É isso. Só mostrar para vocês algumas simplificações que você consegue fazer, mas isso daqui é só um bônus, tá? Olha só, eu estou incrementando. Vamos olhar o desempilhar. Eu estou decrementando e aí depois eu tenho que somar 1. Tem um jeito de eu fazer isso que é o seguinte: você usa o prefixado. Desculpa, você vai usar aqui o pós. Você tem operador prefixado e pós-fixado. O pré é antes e o pós é depois. O pós-fixado, você realiza a operação ignorando esse decremento, e aí depois de você realizar a expressão, você decrementa. Beleza? E aqui você tem o prefixado. O prefixado ele vai primeiro incrementar e aí depois ele vai somar 1. Desculpa, ele vai primeiro incrementar e depois realizar a operação. E aqui eu também posso fazer o seguinte: return p.topo é igual a menos 1. Por quê? Porque se isso for igual, ele vai retornar 1. E senão ele vai retornar 0. Beleza? São pequenas coisas que você consegue fazer que, assim, eu não sei muito se compensa por causa da legibilidade, mas é só para vocês terem uma noção de como que funciona. E se você for executar, eu espero que esteja... Desculpa, aqui faltou ponto e vírgula. Que esteja tudo funcionando como estava antes. Vou empilhar o 7, vou empilhar o 13, vou empilhar o 8. Está vazia, 0. Vou desempilhar. Beleza? Tudo funcionando normal. Beleza, pessoal? Dessa implementação, espero que vocês tenham entendido. E, bom,
Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.